Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da parte de eletropneumática da disciplina de sistemas hidropneumáticos do IFMG. Hoje nós vamos falar especificamente sobre chaves fim de curso e sensores. São dois elementos de entrada de sinal também, tá? Então, espero que vocês gostem da videoaula. Se gostarem, deem um joinha, curtam e deixe seus comentários sobre sugestões e opiniões sobre o vídeo, tá ok? Então vamos começar mais uma videoaula para vocês. Um abraço. Iniciando então, falando de chave fim de curso, esse é um componente pneumático que nós conhecemos bem, né? Nós utilizamos, deixa eu trocar aqui a caneta, marca-texto. Nós utilizamos fim de curso, então está aqui representado, em sistemas pneumáticos o tempo todo. Então, essa representação que nós estamos vendo é uma válvula 3 vias com rolete, né? Então, ele é posicionado no início, no final, ou em uma posição intermediária do cilindro, ou do barramento de algum equipamento, cabeçote móvel, e quando pressionado, ele, né, comuta a válvula e envia o sinal pneumático. O que a gente está vendo aqui é o mesmo tipo de válvula, tem a mesma função, então é uma válvula fim de curso, só que é uma chave fim de curso. Então, quando pressionar o rolete for pressionado, ele vai enviar um sinal elétrico. E esse sinal elétrico vai acionar ou não, depende da lógica do sistema, uma bobina no nosso circuito eletropneumático. Então, como nós vimos, uma chave fim de curso é um sistema bem simples, né? Que a gente já utilizava em sistemas pneumáticos. Agora, uma novidade que é bem interessante, que os sistemas eletropneumáticos trazem e que nós podemos utilizar, são os sensores de proximidade. Esses sensores, eles são elementos emissores de sinal também, e a vantagem é que eles não dependem de contato físico. Isso para nós é muito importante. Então, se eles não dependem de contato físico, eu consigo fazer algumas configurações interessantes. Por exemplo, quando uma garrafa se aproxima, quando o papelão está na posição, sem ter o contato do papelão, né? Quando a tampa está na posição correta, eu aciono o sistema pneumático. Então, esses sensores, eles ampliam bastante o leque de possibilidades para a aplicação de um sistema eletropneumático. Os mais empregados são os sensores capacitivos, indutivos, ópticos, magnéticos, ultrassônicos e alguns sensores de pressão, temperatura e volume. Quando que eu vou utilizar cada sistema desse, né? Vou usar o capacitivo, indutivo, óptico. Vai depender muito da distância que você tem do elemento que vai ser feita a leitura. Depende do material desse elemento. Então, por exemplo, você não vai conseguir utilizar sensores indutivos em componentes que não são metálicos. Você não vai conseguir utilizar um sensor óptico em um componente que for transparente, por exemplo. E é interessante, teve até um caso onde eu trabalhava, que estávamos utilizando um sensor capacitivo para detecção de pallets. Minto, era um sensor óptico para detecção de pallets. Então, quando o pallet chegava, né, o sensor óptico, o pallet cortava o sinal do sensor e ele iniciava o processo de palletização. O que acontecia é que tinha muita sujeira no ambiente. Então, essa sujeira dava um falso sinal no sensor e isso iniciava o processo sem o pallet estar posicionado. Então, gerava alguns problemas e a solução foi, nesse caso, colocar uma chave fim de curso.
Então, um sensor mecânico, né? Então, nem sempre, né? Então vou utilizar sensores de proximidade o tempo todo. Nem sempre. Então, você precisa conhecer bem esses sensores. Por isso que eu vou deixar uma apostila aqui nos links para você, se você quiser ler mais sobre esses tipos de sensores. E é importante você conhecê-los para que você possa aplicá-los de forma correta. Essa figura que, na verdade, é um sensor indutivo, deixa eu remover aqui. É interessante que observemos que ele tem três cabos, dois são de energização e o terceiro é de envio de sinal. Então, é o sensor indutivo, então ele vai trabalhar com materiais metálicos, e é interessante que depende do material, você altera a distância que ele é capaz de fazer a leitura. Então, quando aproximar, né, esse material do sensor, ele já vai estar energizado e ao aproximar ele emite um sinal. E esse sinal vai poder ser utilizado em um solenoide ou para fazer algum tipo de acionamento ou mandar alguma informação para o PLC. Então, o sinal que ele vai emitir pode ser utilizado para diversas funções. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês algumas características dos sensores capacitivos, indutivos, ópticos e magnéticos, mas não vou entrar em grandes detalhes, mas é um tema que é importante para o engenheiro conhecer, por isso vou deixar um material complementar aqui para vocês fazerem o download, ok? Então tá aqui, um quadro comparativo bem interessante sobre os sensores de proximidades. Então, como podemos observar, o sensor indutivo, os sensores indutivos são utilizados em materiais metálicos e ele tem uma distância de detecção de 0 a 70 milímetros. Isso vai depender bastante de qual material que nós estamos trabalhando, tá? E essa é a simbologia. Então, como eu falei com vocês, são três cabos, né? Então são três, como se fossem três conexões aqui no sensor. Essas duas aqui, essa e essa daqui, é energização e essa terceira é emissão de sinal. Já o sensor capacitivo, ele pode ser utilizado para qualquer material. Eu percebo que eu já tenho uma distância menor de detecção, né, no sensor capacitivo, e essa é a simbologia dele. O óptico, ele é interessante que ele pode ser reflexivo ou emissivo receptivo. Então, eu posso ter dois sensores, um sensor que vai emitir o sinal e um outro que vai receber esse sinal. Então, eles podem estar a uma distância relativamente alta, né? Você vê que até 5 metros. Eu posso ter o mesmo sensor que emite, ele recebe o sinal, e dependendo de como você for trabalhar, você pode ter um espelho. Então, o sensor óptico ele possui essas opções, tá? Tanto reflexivo, com espelho, sem o espelho, então tem essas variações que é interessante. E o sensor magnético, ele é um sensor que ele substitui bem a chave fim de curso, porque ele pode ser colocado em cilindros, tá? É um sensor muito pequeno, ele é pequeno mesmo. Você coloca na ranhura do cilindro e ele pode, então, funcionar como um fim de curso. Ele é um sensor bem interessante. Sei que a distância dele é muito baixa, mas ele vai estar trabalhando ali no próprio cilindro, então é um sensor que funciona bem, tá? Então, pequeno resumo dos tipos de sensores mais utilizados. E agora eu gostaria, então, de mostrar essa aplicação. Eu vou fazer exatamente da mesma forma que foi feito no vídeo anterior. Nesse momento, eu vou só apresentar para vocês a configuração, como funciona. E num outro vídeo, eu monto esse sistema detalhadamente, explicando
cada etapa, já que a gente está usando método intuitivo nesse caso. Então, vamos ler o problema. Então, é uma aplicação prática, né? Então, em um sistema de montagem de peças, o cilindro A só poderá avançar quando a peça metálica, então vejam que é uma peça metálica, chegar na posição X. Aí, então, quando a peça chegar na posição, esse sensor vai enviar um sinal, permitindo então que o cilindro A avance. Esse cilindro vai posicionar a peça e quando o cilindro A avançar, ele vai fazer com que o cilindro B avance, fazendo com que a peça seja montada. Então a gente está fazendo a montagem de duas peças. Após o avanço do cilindro B, nós vamos ter o recuo do cilindro A e B ao mesmo tempo. A peça então ela é retirada manualmente. Então vamos ver o funcionamento desse sistema. Então veja que nós temos os dois cilindros, temos então um sensor indutivo, porque a peça é metálica, então é interessante utilizar um sensor indutivo, e ele já está energizado. Quando receber o sinal, quando a peça chegar, ele vai mandar um sinal para a bobina, para o relé, perdão. Algo interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que o sensor ele envia o sinal dele para um relé. Perceberam? Nós não vimos como que funciona um relé ainda e qual a função dele, mas quando o sensor emite o sinal, ele emite o sinal com uma corrente muito baixa. Então esse sinal não seria capaz de acionar uma bobina de um solenoide. Não teria potência suficiente para isso. Então, esse sensor vai enviar um sinal para o relé e o relé vai comutar, vai fechar essa chave. Então, você vê que tem a conexão, né? O relé é K1, esse conector é K1, faz parte do relé. E aí sim vai ter a passagem da corrente para a bobina do solenoide. Então, é importante esse detalhe. Então, vamos ver o funcionamento do sistema agora. Então, são dois cilindros. A gente tem, então, um sensor indutivo. Já está energizado, percebo. E ele vai enviar, então, um sinal para o relé. E esse relé, então, vai energizar o solenoide Y1, que vai provocar o avanço do A. Então, são 4 solenoides, Y1, Y2, Y3 e Y4. Então, quando o relé for energizado, ele vai fechar e vai ter a passagem de corrente, que já tem, né, o cilindro A já está no fim de curso dele. Então, o cilindro A vai avançar, vai acionar o fim de curso S3, que vai energizar a bobina Y2, avançando, acionando o fim de curso S4, que vai então energizar as duas bobinas ali, dos dois solenoides, Y3 e Y4. Vamos ver o funcionamento agora? Então, vamos pressionar o sensor, que ele faz o papel, então, da peça chegando no lugar. Então, A mais, B mais, os dois retornam juntos. Então, vamos novamente. Então, é interessante perceber que só quando a peça chegar, agora a peça vai chegar antes. Ó. A peça já chegou na posição. É quase um ciclo contínuo. Mas só vai acontecer o movimento quando a peça chegar na posição. E é o sensor indutivo que vai enviar o sinal para o sistema. Ok? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha mostrado para vocês um pouco do funcionamento dos sensores, da chave de fim de curso. O próximo vídeo eu mostro esse exemplo de aplicação sendo construído detalhadamente e aguardo vocês então na próxima videoaula, tá ok? Então um abraço, gente, até mais.